Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas para o Descomplica, a nossa coluna teológica para falarmos de autores ou de correntes teológicas em apenas 5 minutos ou um pouquinho mais do que isso. Claro que são temas muito complexos que não se esgotariam em poucos minutos, mas é uma diretriz para quem quer conhecer por alto, resumidamente, e quer a partir daí seguir essa direção e estudar passo a passo tais temas. Hoje é um pouquinho diferente. Hoje, ao invés de nós falarmos da teologia de uma pessoa específica, nós vamos falar do luteranismo, né? Que também está ligado a uma pessoa específica, que foi o monge agostiniano Martinho Lutero, que viveu entre 1483 a 1546. E ele é o grande nome da chamada teologia protestante, né? O protestantismo que é ligado a Martinho Lutero especificamente. Se a gente pudesse resumir os principais pensamentos de Lutero, nós tínhamos que partir de alguns pressupostos. O primeiro é que Martinho Lutero era um monge, um pensador de formação agostiniana, alguém que se aprofundou na metodologia agostiniana de pensar a teologia e que dialogou sempre na sua vida com as teorias de Santo Agostinho. Outro detalhe muitíssimo importante é percebermos que Lutero morreu crendo que era um católico. Nunca foi a sua intenção prioritária, nunca foi o seu desejo romper com a igreja e fundar uma nova igreja. Tanto que o movimento simbolizado por ele se chamou reforma e não reconstrução, né? Não reinício, talvez. Era reforma, ou seja, reformar aquilo que já está pronto. Ele nunca pretendeu sair daquele edifício que lá já estava chamado igreja. Algumas coisas são chaves no pensamento luterano. O primeiro é a salvação individual, porque Lutero, como era um homem medieval, a igreja medieval dizia que a salvação era dada à igreja e essa era a intermediária da salvação. Eu sei que a grande maioria das igrejas evangélicas atuais consideram que fora da igreja não há salvação, mas isso não tem nada a ver nem com o evangelho e nem com o luteranismo, pois Lutero dizia que a salvação é pela fé, apenas pela fé, e que isso é graça de Deus e que essa salvação ela não é coletiva, ela não é eclesiástica, ela é individual através da fé de cada um na graça de Jesus. Outro ponto importante é o sacerdócio comum dos crentes. Também um contraponto com a igreja do seu tempo, que acreditava que o sacerdócio era apenas para um grupo específico de pessoas chamadas, de homens chamados e selecionados com uma vocação especial. Lutero não despreza a questão dos ministérios, mas ele compreende que o sacerdócio é para todos e todas aqueles e aquelas que creem em Jesus. Se nós cremos em Jesus e na sua palavra, todos nós somos sacerdotes e sacerdotisas diante de Deus. Ou seja, não precisamos de intermediários para nos aproximarmos de Deus, da sua presença, da sua bondade, porque isso é garantido por meio da graça, e se nós cremos nessa graça, nós já estamos diante desse Deus e não precisamos de intermediários nesse caminho, nem de pessoas, nem de instituições, porque nós nos chegamos diante de Deus através de Jesus Cristo. E aí, é claro, você conhece provavelmente os chamados 5 solas, que fazem parte do pensamento luterano. Sola gratia, que é a ideia de que apenas pela graça nós somos salvos, não é mérito humano, não há pessoas que merecem mais do que outras, na verdade ninguém merece, e nós somos salvos pela graça, e é gratuito mesmo, né, essa graça de Deus. A sola fides, que é a resposta humana diante da graça de Deus,
essa resposta não é através do pagamento de preço, não é através de se autoflagelar, não é através da penitência, é através de uma resposta da fé. Nós cremos e nos abrimos para essa graça. O solo Christus, que apenas Jesus e não a instituição religiosa, só Ele é o Salvador e é Ele quem opera essa salvação gratuitamente, né, por meio da sua graça, que nós aceitamos pela fé, ou seja, são conceitos conectados. O Soli Deo Glória, ou seja, Deus, ele é o centro do culto, o centro da celebração, e é apenas para ele que a glória, a glorificação, o louvor deve ser direcionado. E o quinto ponto, que é a sola scriptura, que é a teologia, tendo como base única a Escritura, embora isso não se confirme na prática, e Lutero soube disso, porque essa teologia ela pode ter, sim, como base, como fonte, a Escritura, e a teologia cristã parte desse pressuposto, mas é uma realidade que tem que dialogar com a tradição da Igreja, porque grande parte das doutrinas que nós confessamos e defendemos foram formuladas pela história, pela tradição da Igreja e não necessariamente pelo texto bíblico, né? Então são realidades que precisam dialogar entre si. Sinteticamente, claro, esse é um resumo da gigantesca teologia luterana. Agora, se você quiser conhecer mesmo e conhecer a fundo, você vai precisar ler e ler bastante. Quer uma boa dica? O Dicionário de Lutero, da editora Sinodal, editora especializada em luteranismo. Você vai aprender demais, porque é um dicionário profundíssimo que vai acrescentar demais para a sua formação e para o seu estudo. Se gostou, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal e passe aqui na descrição para conhecer os nossos cursos. Um abraço!